Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu sou Johnny Caruso, membro da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, e hoje nós vamos fazer a nossa meditação diária baseada no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e o versículo 9. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos dar um pulinho, vamos dar um salto lá para o final do Novo Testamento, na terceira epístola de João, versículo 11. Terceira carta de João só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 11. Diz assim: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Nós estávamos falando sobre Noé, lá em Gênesis, e Noé, o versículo que nós lemos anteriormente diz que a população estava toda contaminada, era perversa e corrupta e má, e todas as pessoas estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, menos Noé. Nós vimos no último versículo que nós lemos, que Noé era um homem íntegro e correto, que andava na presença de Deus. Então, apesar de ele estar no meio de uma população que não seguia a Deus, que não era temente a Deus, que fazia o que era mal, que fazia o que era perverso, Noé não se deixou contaminar com isso. Noé se manteve íntegro, se manteve correto, ele andava com Deus, era temente a Deus, era fiel a Deus, e ele foi poupado junto com a sua família. Ou seja, o fato de estar no meio de uma população que não é temente ao Senhor, que não está fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, não nos dá o direito, não nos dá o aval de sermos também como eles. É o que nós vimos lá na terceira carta de João. Não imites o que é mal. Ah, porque todo mundo está fazendo. Essa é a desculpa que a gente ouve com frequência, né? Mas todo mundo faz isso. Por que eu não vou fazer também? Ah, mas é comum, é normal, né? É algo usual daqui, é cultural, o que for. Desculpas existem muitas para fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Mas o que a gente aprende na palavra, o que a gente aprende com a vida de Noé, e o que a gente aprende aqui com o conselho de João, é que nós não devemos praticar o mal, nós não devemos imitar o mal, nós não devemos seguir junto com a corrente, nós não devemos agir como os outros estão agindo só porque eles estão agindo dessa forma. Nós temos a obrigação de sermos diferentes, nós temos a obrigação de sermos como Jesus, de iluminarmos esse lugar, e por mais em trevas que ele esteja, por mais corrupto que ele esteja, por mais perdido que ele esteja, nós temos a obrigação de ser farol aqui. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente. Eu sei que muitas vezes nós vamos nos encontrar em ambientes muito difíceis, em ambientes em que todas as pessoas parecem que vão de encontro à verdade, que são contrárias, que não têm temor nenhum, que são verdadeiros ímpios, como a gente vê. Tem lugares que são mesmo complicados, mas isso não nos dá permissão de nos parecermos com eles, não nos dá o direito de agirmos de igual modo só porque estamos nesse lugar. Eu lembro daqueles pássaros, quando eu ia muito para Niterói, tinha ali na lagoa, né, na Baía de Guanabara, uns pássaros branquinhos com os pezinhos enfiados na lama. Apesar de estarem com os pezinhos na lama, eles se mantinham branquinhos. E que a gente possa ser assim também. Que apesar de estar nessa geração que é muito parecida com a geração de Noé, mas que a gente possa se manter limpo, que a gente possa se manter praticando o bem, praticando a vontade de Deus na nossa vida e, através disso, iluminando a vida das outras pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de meditar na tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco todos os dias e nós te pedimos que nos ensine, que nos ajude a sermos servos melhores a cada dia, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.